Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vitória, em nome de Jesus. Hoje eu quero meditar com você aqui na palavra de encorajamento, em Romanos no capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra do Senhor aqui é taxativa. Irmãos, não se amoldem ao padrão desse mundo, né? Tem uma outra versão, acho que é a atualizada, que diz: não se conformem, né? Meus amados irmãos, não se conformem ao mundo, aos padrões do mundo. Então, se conformar é entrar na forma, né? Assim como a gente faz um bolo para ele ficar no formato redondo, quadrado, tem gente que faz em formato de coração, né, e tudo mais. Passou agora a Páscoa, né, onde se fazem muitos ovos de chocolate e alguns saem em formatos diferentes. E a palavra do Senhor hoje nos exorta a isso, e hoje eu quero te falar sobre isso. Eu comecei meditando sobre a fé, que a nossa fé ela vem por nós ouvirmos a palavra de Deus. A nossa fé ela só aumenta quando nós lemos a palavra, nós nos expomos à palavra de Deus, nós passamos a conhecer, a estudar, a meditar, nós ficamos ali remoendo, ruminando, né? Que nem o boi, a vaca, eles fazem, que eles comem o capim e depois eles passam o dia inteiro ruminando, né? Tirando os nutrientes, tudo. Então, é assim que nós temos que meditar na palavra de Deus também. Ficar ruminando, pensando na palavra. Puxa, mas o que essa palavra quer dizer? Se você tem alguma dúvida, pergunta para o Senhor, pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, me explica essa palavra. Várias palavras eu falei e o Senhor em seguida, Ele me explica ou para mim mesmo, ou através de um dos meus filhos, ou através de algum pastor, um pregador. Mas o Senhor, Ele sempre tira as nossas dúvidas sobre a palavra. Se você lê a Bíblia e tem coisas que você não entende, peça ao Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado, né? E no mundo inteiro ele assessora as pessoas que estão lendo a palavra. Então, meu querido, minha querida, eu quero insistir com você. Em todos os meus vídeos, a maioria dos meus vídeos, eu sempre falo: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Por quê? Porque é importante. Esse versículo fala sobre a renovação da nossa mente, para nós não nos amoldarmos ao mundo, e nós estamos vivendo dias em que nós somos pressionados a fazer o que o mundo quer, a nos amoldarmos ao mundo, a abandonar a palavra de Deus. Porém, se a palavra de Deus ela está dentro de nós, está escrita no nosso coração, como diz a própria palavra, escrita na tábua do nosso coração, sabe, ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos envolver, nos enredar. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos crescer, nós não podemos ser mais como crianças, levadas em volta por todo tipo de doutrina, de engano dos homens. Então, meu querido, minha querida, eu insisto mais uma vez, leia a palavra. Né? O apóstolo Pedro ele fala: olha, eu continuo insistindo com vocês, né? Eu insisto que vocês ouçam a palavra, que vocês conheçam a palavra, porque isso é segurança para vocês. Eu não me importo de repetir quantas vezes forem necessárias, o apóstolo Pedro diz. E eu também não me importo de repetir quantas vezes forem necessárias. Se você estiver cansado já de ouvir as minhas palavras, as minhas ministrações aqui no canal, vá ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se essa mensagem entrar no teu coração, você não precisa assistir mais nenhum vídeo. Apenas leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Quantos países por aí que eles não podem ter Bíblia, eles não podem ler a Bíblia e eles têm fome e sede pela palavra. A palavra de Deus diz lá em Isaías que chegará um tempo em que os homens terão fome e sede, não fome e sede de água nem de comida, mas fome e sede da palavra de Deus. Então nós, querido irmão, querida irmã, que temos acesso à Bíblia, temos acesso às nossas Bíblias, essa aqui é a versão NVI, a nova versão internacional. Eu tenho outras versões aqui também, outras traduções da Bíblia. Então nós temos acesso à Bíblia no nosso celular. A gente não precisa nem ler no celular, a gente pode colocar um fone de ouvido e ouvir. É assim que eu faço a minha caminhada, eu ponho o fone no meu ouvido e eu ouço a palavra, volto, repito, quantas vezes forem necessárias. A palavra de Deus lá em Romanos 10, 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir. Nós precisamos nos expor à palavra, à mensagem da palavra de Deus, para que a nossa fé aumente. A nossa fé é como um músculo, ela só aumenta se a gente exercitar. Nós precisamos exercitar a nossa fé e isso tem que ser todos os dias, todos os dias, todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa de comida, precisa de água para viver, o nosso espírito precisa da palavra de Deus.
Então nós precisamos nos expor à palavra de Deus todos os dias, ler um versículo, ler 2, ler 10, ler um capítulo, mas nós precisamos, porque senão a nossa mente não vai ser renovada, a nossa mente não vai ser transformada e nós vamos entrar no molde do mundo, na forma do mundo, nós vamos nos conformar ao mundo, nós vamos começar, isso já não tem a ver, isso não tem nada a ver. Eu sempre falei para os meus alunos de escola bíblica e para os meus filhos, que a frase isso não tem nada a ver foi criada lá no inferno. Foi o diabo, foram demônios que inventaram essa frase, isso não tem nada a ver. Porque tudo tem a ver, a gente tem que analisar. Como cristãos, nós temos que analisar tudo. A palavra de Deus manda a gente analisar as profecias, né? E reter o que é bom. Então, nós precisamos analisar tudo. Isso aqui convém? Isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? O que Deus pensa sobre isso? O que Jesus pensa sobre isso? Então, se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho um parâmetro para olhar e dizer, não, isso aqui está fora. Isso aqui não convém, isso não está de acordo com o Filho de Deus, com a palavra de Deus. Então eu não vou fazer isso, não vou me dobrar diante dessa estátua, né, como lá do Nabucodonosor. Então nós precisamos meditar na palavra todos os dias. E como eu falei, eu vou sempre insistir nisso, meu querido, minha querida, porque é só assim que nós vamos crescer na fé, é só assim que nós vamos nos libertar de tantas angústias, de aflições, até de enfermidades, quantas enfermidades na alma, enfermidades emocionais. Por quê? Porque nós precisamos olhar para a palavra e não só ler a palavra, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos praticar, é ler e praticar a palavra, né? E isso é um exercício diário. Mas eu tentei e não deu certo. Vai dar certo. Deus não mente, a palavra de Deus não mente. Então, se nós lermos todos os dias, nos expormos à palavra todos os dias, a palavra de Deus vai entrando em nós e nós vamos ganhando confiança, a nossa fé vai aumentando, a nossa esperança vai aumentando. Sabe, às vezes nós estamos com algum problema emocional, preocupação, ansiedade, por isso, porque nós lemos a palavra, mas nós não deixamos que ela entre dentro de nós e nos faça crer, aumentar a nossa fé naquela área. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos expor à palavra para aumentar a nossa fé e para transformar a nossa mente. A palavra de Deus, conforme eu vou meditando nela, ela vai mudando a minha maneira de pensar. Nossa, mas eu estava com tanto medo dessa situação, mas a palavra do Senhor diz para eu não temer, porque o Senhor disse que estará comigo em toda e qualquer situação. Jesus falou, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não, então eu não vou ter medo, o Senhor está comigo. Eu estou com dificuldade para perdoar essa pessoa. O Senhor disse que é para eu perdoar, que quando eu perdoo eu fico livre, não o outro. O outro Deus trata com o outro. Então, é nós obedecermos à palavra de Deus para que a nossa mente seja transformada, a nossa maneira de pensar seja transformada. Senão, daqui a pouco a gente está pensando como o mundo. O que está acontecendo com tantos crentes, né? Não vou nem dizer cristãos, mas crentes que estão pensando como o mundo, vivendo como o mundo, agindo como o mundo age, né? Fazendo todo tipo de coisa. O Senhor avisou que os escândalos seriam muitos. Principalmente nos últimos tempos haveriam muitos escândalos, mas sabe, tanto escândalo. E nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus, baseados na palavra de Deus o tempo todo, firmados na palavra de Deus o tempo todo. Senão nós seremos motivo de escândalo também para o Evangelho. E nós não podemos fazer isso. Então, meu querido, minha querida, meu conselho para você hoje é: leia a palavra, medite na palavra todos os dias. Assim como você come, como você bebe água, alimente-se da palavra também todos os dias. Amém? Para que você tenha a sua mente transformada e você não venha entrar na forma do mundo, ser moldado, ser guiada pelo mundo, pelas regras do mundo, mas nós precisamos ser guiados como filhos de Deus pelas regras do céu. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, Deus te abençoe, minha querida irmã, e eu continuo insistindo, leia a Bíblia. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.